Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o enquadro aí que o Randolfo Rodrigues fez aí ao ministro Múcio e vamos saber o seguinte, se realmente amanhã o general Heleno ele vai ou não a CPMI, a CPI, dar aí o depoimento, falar o que realmente aconteceu no dia 8 e nós vamos saber. Vocês sabem que é um militar, né, general Heleno, essa que é a realidade, general lá do Exército. E, consequentemente, o general Heleno vai ser chamado, até de arrepiar, né? Vai ser chamado amanhã para dar esclarecimento lá. É uma coisa que não é muito boa, mas nós vamos saber. Será que ele vai ou não a CPMI e vai falar lá na CPMI? Ainda tem essa ainda. Nesse vídeo nós vamos saber sobre isso, né? Vamos saber todos os detalhes e se tem mais alguém, parece que tem. Mais algumas pessoas vão à CPMI, general do Exército vão à CPMI e nós vamos saber se realmente o Múcio ficou incomodado com isso ou não, né? O pessoal tem um certo receio aí, não sei porquê. Essa aqui é a realidade, a própria Constituição diz que todos somos iguais, mas parece que tem um certo receio. Será que o Múcio concordou com tudo isso? Será que o general Heleno vai à CPMI e vai falar lá? É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Seja muito bem-vindo, já aproveita e já deixa um like aí, é extremamente importante a sua participação para a gente continuar lutando contra o Bolsonaro. Quando você deixa um like aí, faz um comentário, seja ele Lula ou Força Esquerda, ou qualquer comentário, ajuda demais. Ó, é o seguinte, vamos direto para a matéria? E vamos saber o que vai acontecer sobre essa situação aqui que é complicada, né? Sobre essa situação que é realmente delicada. Isso o general Heleno vai... É um assunto muito sério, mas é porque... É um assunto muito sério, mas sabe o que é? É porque tava lá o general Heleno dizendo que não votava em, né? Que presidente sei lá o que, ladrão, sei lá o que, sabe? E aí de repente o cara tem que ir lá explicar sobre uma situação complicada, delicada. Ô cara, eu vou falar pra você, qual é a necessidade, a gente já vai pra matéria, mas qual é a necessidade o general Heleno tá indo lá no local desse? Um homem, né, que tem aí uma história no Exército, qual é a necessidade dele estar, de estar o nome citado? É constrangedor. Entendeu? Na minha visão, não sei a sua, mas é constrangedor ter o nome ventilado em tudo isso daí, tá? Então, e aí você já tem mais ou menos uma noção do que vai vir. Mas vamos lá, ó, seguinte, deixa o like aí, é de graça, ó, seguinte. O que diz aqui? Randolfo, matéria do Globo, tá? Randolfo Rodrigues faz consulta sobre depoimento de militares em CPI. Nenhum constrangimento, responde Múcio, que é o ministro da Defesa. Até aqui tá tudo bem. O problema é o que vai vir a seguir, tá? Porque, ó, não há nenhum problema. Então, você imagina o que vai... Eu vou te falar o que vai acontecer, tá? Essa que é a realidade. Então, se prepara aí. Ó, é o seguinte. Líder no Congresso... Deixa eu ver se tem música aí. Tem. E disso o som tá bacana aí, comenta aí. Líder no Congresso procurou o ministro da Defesa e comandantes aí para poder falar sobre a convocação de integrantes do Exército, tá? Pela CPI. E aqui tá uma foto do Múcio, matéria do O Globo, tá? E aqui o pessoal já tá de olho em alguém. Quem é esse alguém que eles estão de olho? Bem, aparentemente, deixa eu pegar aqui, parece que não tá aparecendo muito aí para vocês, né? Mas eu acho que agora já apareceu. E eu acho que, apareceu sim, tá legal. Vamos lá, o que acontece aqui? Deixa eu mudar aqui, fazer algumas coisas aqui, que aí você consegue enxergar melhor, né? Assim como eu. Pra que servem essas joias aqui? É pra enriquecer melhor. Mas vamos lá. Olha o seguinte, as vésperas... Desculpa, a piada foi péssima. As vésperas do depoimento... Cara, tem coisas que você tem que rir. Mas vamos lá. Às vésperas do depoimento do general Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ouviu o ministro da Defesa, o José Múcio, e de comandantes aí militares que não há constrangimento por parte das Forças Armadas na convocação de membros da caserna pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do dia 8 aqui. E tem um negócio que eu preciso falar pra você também sobre essa CPMI, tá? Eu preciso falar pra você, então fica aí pra você. É muito importante o que eu vou dizer. É o seguinte, é de conhecimento de todos que existem pedidos tanto da oposição
quanto da base de apoio aí ao governo, de chamamento dos membros das Forças Armadas, do Exército, né, no caso, e da Marinha. É bem provável, né, consequentemente, da Aeronáutica. Eu vim perguntar ao ministro, na condição de líder do governo, se existe algum tipo de constrangimento e digo de alto e bom tom. Desculpa, gente. Digo em alto e bom som, que recebi como resposta do ministro Múcio, né? No caso aí, como comandante dos militares, que não há constrangimento nenhum, diz Randolfo Rodrigues. A fala do senador ocorreu ao lado de Múcio, o ministro da Defesa. Absolutamente nenhum constrangimento. Essa que é a realidade, tá? Antes que falasse qualquer nome, nós dissemos que não, né? Não há nenhum constrangimento. Então, está agendado para terça-feira, dia 26, o depoimento do general Heleno, tá? A ida dele atende a requerimentos de parlamentares da base e da oposição do governo. A defesa de Heleno solicitou ao Supremo Tribunal Federal que ele seja autorizado a não comparecer à comissão, mas ainda não há decisão. E eu vou falar ainda nesse vídeo aqui o que provavelmente vai acontecer. Abre aspas, né? Foram levantadas inúmeras suspeitas a respeito do envolvimento de membros das Forças Armadas nos supostos crimes praticados no dia 8 de janeiro. Essa parte de suposta aqui foi eu que estou colocando, tá? Diz o requerimento apresentado pelo deputado Rogério Corrêa, do PT, que pede a ida do general Heleno. Já o depoimento do ex-ministro da Defesa, né, o Braga Neto, está previsto para a semana que vem. A poucos dias do fim da CPMI, que se encerra no dia 17 de outubro, parlamentares querem ainda convocar outros militares. Sem data marcada, também estão na mira aí o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, o Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército. E Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro. Então, tá aqui um pouco, vocês vendo aí dessa situação que não é nada, né, tanto que agradável. Essa aqui é a realidade, né, dessas pessoas aí, dessas figuras do Exército, estão sendo aí, de certo modo, consequentemente convocadas. Agora, em relação, como é que eu posso mencionar para você? Em relação ao o general Heleno, eu acredito que, de certo modo, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal vai autorizar a ida dele lá, até porque tem algumas, na minha visão, né? Tem algumas citações, né, sobre que ele sabia, né? E aí não dá para deixar passar, porque se de repente, né, no caso aqui, se de repente deixa isso passar, aí os outros também não vão. Eu quero o meu direito de não ir lá. E aí como é que fica? De certo modo, houve aí um problema muito sério no Brasil, inclusive até o Toffoli fez lá, dizendo, agradecendo não sei como ao Aras, né, pelo fato de não ter, de certo modo, ficado inerte, né? Então, assim, houve um problema muito sério, né? E na minha visão ele deve sim ser convocado, até porque ele não é diferente, a própria Constituição diz, né, que todos somos iguais e ele também tem que responder, né? E quem não deve não teme. O general Heleno que explique lá que não tem nada a ver com isso e tal, ou ele ou qualquer um dos outros generais lá, pronto, acabou. O Brasil precisa saber, ou necessita, né? As pessoas precisam ter um pouco, e até porque, de certo modo, isso até fortalece o Brasil, né, internacionalmente. Até porque, quem é que vai ficar investindo dinheiro? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem é que vai ficar investindo dinheiro em um país onde a cada tantos anos corre ou tem o risco aí da possibilidade de ter uma ruptura da democracia, de ter uma ditadura? Então, o Brasil vai ficar descredibilizado internacionalmente, tá? E aí, consequentemente, isso é muito ruim para o Brasil, porque não vai ter como ter investimentos em um país desse, onde a cada 10 anos há uma ruptura, né, da democracia. Então não vai ter sentido isso. Então ele tem que ir para poder explicar, até porque ele está indo lá sendo como convidado, é bem provável, e não como testemunha.
ir lá explicar, ele ganha também, o general Heleno, a chance de mostrar para o Brasil e peitar quem se quer resolver acusar lá e dizer que não tem nada a ver com isso. É uma grande oportunidade para ele explicar e esclarecer melhor. Até porque ele é general do Exército. Não pode estar envolvido em hipótese alguma, eu acredito, numa situação como essa, né? Eu imagino que não. Então é a oportunidade maravilhosa que ele tem de peitar lá quem quer que seja e partir para cima. Essa que é a realidade, tá? Agora, né? É muito complicado quando você parte para cima e você cometeu ou tá aí no meio de algumas situações que são constrangedoras. Aí não tem como você partir para cima. Aí fica complicado, tá? São acusações seríssimas em relação ao 8 de janeiro lá. E o Brasil precisa esclarecer isso. E não só especificamente pelos brasileiros, é claro que são os principais interessados, mas também internacionalmente. Já disse, né? Ninguém vai investir em um país, foi assim também com o continente africano lá na época lá do apartheid, salvo engano, né, onde, consequentemente, o país não tem uma estrutura, não tem segurança jurídica, e precisa ter, tá? A segurança jurídica é uma coisa assim, como é que eu posso mencionar para você, que eu não vou me estender muito aqui, mas é tipo assim, aonde a justiça funciona, tá? Então, é preciso mostrar isso para os brasileiros e internacionalmente, porque senão amanhã, daqui 4 anos, 6 anos, alguém se aventura e fala, vamos dar golpe, vamos não sei o quê. E não pode ficar assim, tá? Quando um pobre furta, ou quando um pobre, ele, né, comete alguma gafe, o que acontece? Ele vai pra jaula, não é? Não é julgado, se ele for condenado, não vai pra jaula? Então, por que quem participou de algo de ruptura institucional não pode ser, ao menos se quer ouvir? Então, é isso, tá, gente? Obrigado pela força, obrigado pelo moral. Aí embaixo, aí segue os links aí, o link, né, o Pix aí abaixo. Se você quiser fazer alguma contribuição, já me ajudou demais até aqui, mas ajuda a gente aí a pagar os jornais físicos e também jornais virtuais aí. Eu ia falar alguma coisa sobre, que eu acabei me esquecendo aqui. Se você puder, você comenta aí, porque aí no próximo vídeo eu revelo pra vocês que mas enfim, é isso. Abraço, pessoal. Valeu!